o evangelho sequestrado. Pensa só nessa expressão. É forte, né? É provocativa. E ela virou o centro de uma batalha de ideias gigantesca sobre a fé aqui no Brasil. A palavra sequestrado sugere que alguma coisa muito valiosa foi roubada, foi tomada à força. Mas a grande pergunta é: quem são os sequestradores? E o que exatamente foi levado? É esse mistério que a gente vai tentar desvendar hoje. Olha, essa citação, que vem de uma das nossas fontes, já dá o tom do drama. A ideia aqui é que a mensagem original, a essência do cristianismo, foi capturada. Foi feita refém por interesses que, digamos assim, não têm nada de espirituais. Então, o nosso roteiro é este. A gente vai começar entendendo essa crise. Depois, vamos analisar duas acusações de sequestro que são completamente opostas. A primeira aponta para o poder e para o mercado. A segunda, para uma tal de ideologia woke. E no final, a gente vai tentar entender o que está em jogo de verdade nessa batalha. É aqui que a coisa começa a ficar séria. Evangelho sequestrado deixou de ser só uma expressão, sabe? Virou um verdadeiro campo de batalha. Uma luta pela própria alma, pela definição do que significa ser cristão no Brasil de hoje. E o que é mais fascinante nisso tudo é que a mesma expressão, sequestrado, é usada por grupos que se veem como inimigos mortais. Para a gente entender essa confusão, vamos começar pela primeira acusação, que talvez seja mais conhecida. Beleza, então. Vamos fundo nessa primeira acusação. A perspectiva aqui é que o evangelho foi basicamente engolido por forças políticas e econômicas muito, mas muito poderosas. De acordo com essa primeira visão, o que aconteceu foi uma espécie de troca. Saiu a mensagem de justiça, de graça, de amor, e no lugar entrou uma outra agenda, totalmente focada em poder político, em transformar a fé numa mercadoria, em misturar perigosamente a bandeira do Brasil com a cruz. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa linha do tempo ajuda a gente a conectar os pontos. É bem interessante. Conforme o número de evangélicos foi crescendo de forma absurda no Brasil, a teologia e a relação com a política foram mudando junto e de forma radical. Um grupo que antes se via separado do mundo, de repente passou a querer moldar esse mundo à sua imagem e semelhança. E o grande motor por trás dessa virada, segundo essa fonte, é a tal da teologia da prosperidade. Ela caiu como uma lusa no Brasil das últimas décadas, sabe? Um país cheio de desigualdade, mas também de muita esperança. A lógica dela é bem direta. Sua contribuição financeira vira um investimento espiritual que te garante retorno divino. A fé vira um negócio, uma transação. Agora dá uma olhada no contraste que essa tabela mostra. É aqui que a gente vê o tamanho da ruptura. De um lado, você tem a visão histórica, em que o sofrimento faz parte da vida e o dinheiro é só uma ferramenta. Do outro, uma visão em que sofrer é sinal de falha, de falta de fé, e o dinheiro é a prova máxima de que Deus está do seu lado. São dois universos, né, completamente diferentes. Então, o ponto-chave aqui é que essa virada teológica, ela não fica só dentro da igreja, não. Ela transborda e vai direto para a política, com consequências bem palpáveis. A demonização de quem pensa diferente, o uso da fé como moeda de troca para ganhar a eleição e a tentativa de transformar o Brasil, que é um estado laico, num projeto de nação guiada por uma única visão religiosa. Até aqui, parece uma história com começo, meio e fim, certo? Os vilões parecem definidos. Só que é agora que a trama dá uma virada de 180 graus. E se os sequestradores não forem essas pessoas? E se a ameaça vier de um lugar completamente diferente? Agora, a gente vira a chave completamente e vai explorar uma acusação totalmente diferente. De acordo com outra fonte, o verdadeiro evangelho sequestrado descreve uma invasão de ideias progressistas, tudo resumido numa única palavra que gera muita polêmica: woke. A base para essa segunda visão vem de trabalhos como o do teólogo americano Owen Strachan. O argumento dele é que a igreja está sendo corrompida, mas por dentro, por uma ideologia secular que se disfarça, que usa a roupa da justiça social para se infiltrar. Para a gente conseguir acompanhar esse argumento, a gente precisa parar e definir o termo-chave: wokeismo. Segundo essa fonte, o wokeismo se baseia na teoria crítica da raça. A ideia central é que a sociedade deve ser vista não como um conjunto de indivíduos, mas como uma constante luta pelo poder entre grupos. Grupos definidos como opressores e grupos definidos como oprimidos, e essa divisão é feita principalmente pela lente da raça. E a oposição a essa visão é total, não é uma crítica leve, não. Para Strachan, o wokeismo não é só uma versão diferente do evangelho,
Ele seria a negação completa, um anti-evangelho, algo que vai diretamente contra a mensagem cristã original. As críticas teológicas são bem diretas. Primeiro, o argumento é que essa ideologia divide as pessoas por raça, o que contraria a ideia bíblica de unidade. Segundo, que ela cria uma culpa coletiva hereditária pelos pecados dos antepassados. E por fim, que ela oferece uma solução que é só política, só terrena, para um problema que, na visão cristã, é espiritual e afeta todo mundo sem exceção, o pecado. Ok, então agora a gente tem os dois lados do campo de batalha bem desenhados. Vamos ver como essa disputa se transforma numa guerra em que as próprias palavras viram armas. E essa tabela aqui resume o conflito de um jeito impressionante. Temos dois lados e cada um deles está gritando sequestro. De um lado, a ameaça vem do poder político de direita e do dinheiro, o que resulta no nacionalismo religioso. Do outro lado, a ameaça é a ideologia woke de esquerda, que resultaria num progressismo que não tem nada de religioso. E sabe o que é mais irônico? No fim das contas, a acusação é a mesma. Os dois lados acreditam que uma ideologia humana secular tomou o lugar da mensagem que deveria ser divina. Eles só discordam, e muito, sobre qual ideologia é essa. Tá, mas e daí? Por que essa briga que parece ser tão interna, tão teológica, importa para todo mundo, até para quem não é da igreja? Porque o que está em jogo aqui é muito maior do que parece. O que está em jogo é o futuro de um dos maiores e mais influentes grupos religiosos do país. É a relação entre a fé e a política na nossa democracia. É a nossa capacidade de conversar, de dialogar. E a própria definição de palavras centrais como justiça, pecado e redenção. Palavras que moldam a nossa cultura, quer a gente perceba, quer não. E tudo isso leva a gente para uma última pergunta que fica no ar. Numa guerra em que cada lado acusa o outro de sequestrar a fé para os seus próprios interesses, a grande questão que fica é: no meio de tanto tiro cruzado, quem é o verdadeiro refém?